Bom, pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo aí o vídeo, né? É, Hoje a gente vai trabalhar, então, dois assuntos importantes aí, relacionados aí ao Enem. A gente vai trabalhar climatologia e vai trabalhar biomas. Óbvio, né? Aqui, como a ideia é um vídeo, né, para ser jogo rápido, não ficar muito demorado, embora seja impossível trabalhar isso de forma rapidinha, né, é muito mais um resumão do que necessariamente uma aula completa desse conteúdo, né? Aqui atrás de mim eu tenho o slide, né? Vocês já receberam esses slides aí pelo nosso grupo do Facebook, né? Espero que vocês já tenham dado uma olhada nele. E aí agora então eu vou fazer uma rápida explicação aí para completar esse estudo de vocês relacionados a esses dois tópicos que ficaram faltando aí do nosso conteúdo, beleza? Então, galera, para não ficar muito longo, vamos começar logo, né? Aqui a gente começa com a climatologia, né? O primeiro ponto importante que a gente tem que trabalhar é justamente a diferença entre clima e tempo, né? No usual, é um erro comum, né? Você escutar pessoas usando clima e tempo como sinônimo, mas isso está errado, né? Existe uma diferença conceitual muito clara entre eles, né? Então, o tempo ele é definido pelo estado momentâneo da atmosfera, ou seja, é aquilo que você bota a cara na janela assim que acorda e vê como é que tá, né? É um retrato, né, da atmosfera naquele determinado momento, que pode ser alterado aí no decorrer do dia, no decorrer da semana, e obviamente vai sendo alterado conforme o tempo vai passando, né? O tempo do relógio, né? Não necessariamente o tempo meteorológico, certo? E o clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo, ou seja, o clima é aquilo que você espera, é o comportamento padrão da atmosfera em uma determinada localidade, beleza? Então, sempre que a gente estiver trabalhando aí com essa questão relacionada ao clima, você vai estar falando com uma questão padrão, né, com o hábito, né, com a forma como os fatores climáticos, os elementos do tempo, eles se comportam numa determinada localidade. Quando você estiver falando de tempo, você está falando do retrato, né, daquele período, daquele recorte exato de tempo que você está olhando, ok? Né? É uma frase que eu gosto muito de usar, né? Clima é o que nós esperamos e o tempo é o que nós temos, certo? O que eu quero dizer com isso, né? Clima, basicamente, fazendo aqui uma metáfora bastante simples que eu gosto de usar, né? O clima é aquilo que quando você vai viajar, você estuda e prepara a sua mala de acordo com o que você espera encontrar no lugar para onde você está viajando, né? Então, se você vai para os Estados Unidos, né, agora no final do ano, você tem que saber que lá é o contrário daqui, então agora eles estão no inverno, então lá é muito frio. Então você espera encontrar uma temperatura mais baixa, possivelmente até neve, dependendo de onde você vai. Então, o que você vai fazer na sua mala é prepará-la com roupas que vão te garantir uma proteção desse frio, certo? Agora, o tempo é o que, quando você chegar lá no seu destino, você vai pegar e vai escolher a roupa dentro da sua mala de acordo com aquilo que você está vendo naquele momento, que você acordou lá na sua viagem, né, e como é que está o tempo. Às vezes está muito mais frio, você vai pegar aquele casacão pesado, às vezes está um tempo um pouco mais ameno, você vai pegar uma roupa mais leve que você botou na tua mala. Então, né, o clima é a roupa que você prepara para a sua mala e o tempo seria aquela roupa que você escolhe utilizar naquele determinado momento, ok? Né? É importante a gente entender um outro conceito importante, que é a série temporal, que eu botei aqui, que seria um intervalo de tempo de 30 anos. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu estou falando que a série temporal ela é o tempo necessário para se constatar uma mudança climática. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente vem discutindo muito essa questão das mudanças climáticas, o impacto do homem na natureza, mas é importante que a gente entenda que para constatar de fato uma mudança climática, você só pode fazê-lo depois de analisar o tempo por pelo menos 30 anos. Se no intervalo de tempo de 30 anos você constatar uma alteração no índice pluviométrico, na temperatura, na umidade do ar daquela região, aí sim você pode afirmar que houve uma mudança no clima. De resto, você está falando somente de uma questão relacionada aí ao tempo, variações que podem acontecer aí de acordo com características mais específicas, mas não algo generalizado, certo?
A gente tem aqui os elementos do clima, né? São aquelas coisas que a gente vai analisar normalmente para entender como é que está o tempo naquele determinado recorte que a gente está analisando, né? Você tem a temperatura, óbvio, aí, mais quente, mais frio, tem vários fatores que vão interferir nessa situação. A umidade, né? Que é a quantidade de moléculas de água presente no ar naquele momento, né? Isso vai interferir bastante na sensação térmica, né? Porque quanto mais úmido o ar, a água, como vocês sabem, tem um maior calor específico, então ela vai reter, ela tem muita dificuldade para mudar de temperatura, então ela tende a manter ali a temperatura mais estabilizada. Áreas onde você tem pouca umidade do ar, você tem variações de temperatura muito abruptas, beleza? A precipitação é a quantidade de chuva, está muito ligada aí também à temperatura normalmente, porque quanto mais calor, mais evaporação, e quanto mais evaporação, mais precipitação, né? A pressão atmosférica está ligada à coluna de ar que você tem sobre a sua cabeça. A gente vai ver isso de forma mais específica um pouco mais para frente, nos próximos slides, né? Mas a pressão atmosférica ela vai estar muito relacionada aí com a densidade de moléculas naquele ar e, consequentemente, isso vai interferir aí na variação de temperatura. E o vento, né, que é o deslocamento do ar, justamente por diferença de pressão, né? Então o vento é ar em movimento, né? Então quando está ventando, significa que você tem duas áreas com diferentes pressões, e aí o ar está saindo da área de maior pressão para a área de menor pressão, sempre buscando esse equilíbrio aí que é natural da natureza, né? Desculpem a redundância aí no termo, beleza? Então, passando rápido, por isso que não é o mais importante para a gente vem para essa questão dos fatores climáticos, né? Quando a gente fala de fatores climáticos, o primeiro e o mais importante de todos eles, sem sombra de dúvidas, é a latitude. Como nós já vimos anteriormente, né, latitude é a distância de um ponto até a linha do Equador, né? Então, quanto maior a latitude, mais próximo do polo eu me encontro, né? Quanto menor a latitude, mais próximo do Equador eu me encontro, beleza? Então está aqui a definição, distância de um ponto na superfície terrestre até a linha do Equador, né? E como que a latitude ela vai interferir na questão climática? Ela vai interferir justamente na inclinação dos raios solares que atingem a nossa superfície, né? Quanto mais próximo do Equador, mais perpendicular esses raios vão incidir no planeta Terra. Portanto, você vai ter aí uma menor distribuição dessa energia, desses raios solares, pela superfície terrestre. Vai ter aí uma área menor sendo coberta por aquele raio solar, né? Entre aspas, aí para simplificar. Conforme eu vou me dirigindo mais próximo dos polos, eu percebo que eu tenho então uma maior área sendo aquecida pela mesma quantidade de energia que saiu lá do Sol, beleza? Se vocês forem reparar aqui, a distância entre essas linhas, né, é absolutamente a mesma. Mas a área da superfície terrestre que é atingida por esse conjunto de raios solares é menor quanto mais próximo ao Equador e maior quanto mais próximo ao polo, né? Isso significa que eu tenho menos calor por metro quadrado aqui, né? Isso simplificando, tá, galera? Aí não é exatamente o termo técnico aí, um físico certamente ia reclamar comigo, mas só para simplificar aqui pra gente, né? Eu tenho uma menor quantidade de energia, ou melhor, eu tenho a mesma quantidade de energia dissipada em uma área maior, né? E conforme eu fico próximo ao Equador, eu tenho a mesma quantidade de energia, só que dissipada por uma área menor, consequentemente gerando maior aquecimento, né? Aqui do lado a gente tem a comparação, se fosse uma superfície, né, quadrada, você não haveria essa diferença, né? Então isso está diretamente relacionado aí ao formato aproximadamente esférico do planeta Terra, beleza? Isso vai dar origem, pessoal, às chamadas zonas térmicas, né, que a gente pode visualizar aqui. As áreas, aqui nós temos justamente 23 graus e 27 minutos na norte, dando origem ao Trópico de Câncer, e 23 graus e 27 minutos dando origem ao Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul. Por que esse valor quebrado, né? Esse valor quebrado ele reflete exatamente, né, de acordo aí com o movimento de translação da Terra, o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, nós temos justamente a variação dessa incidência dos raios solares, e essa variação ela se dá exatamente nesse intervalo aqui entre 23 graus e 27 minutos do norte
e 23 graus e 27 minutos sul, ok, pessoal? Então, esses são os pontos máximos onde você tem incidência direta dos raios solares. Daqui para cima, a incidência ela sempre vai ser indireta, consequentemente gerando menos calor, ok? E aí nós temos a zona tropical ou zona intertropical, vocês podem ver assim também, né? Essa área entre os trópicos. As chamadas zonas temperadas são essas áreas, né, ao sul do Trópico de Capricórnio e a norte do Trópico de Câncer, e as zonas polares aí, tanto zona polar sul quanto zona polar norte, ok? Aí eu coloquei aqui, os trópicos representam o máximo de incidência direta, né, 90 graus dos raios solares na superfície terrestre ao longo do movimento de translação. Então é justamente aí a origem, né, dos trópicos de Câncer e de Capricórnio se dá justamente por conta dessa definição aqui, né? E as estações do ano elas vão se dar justamente aí pela inclinação do eixo da Terra, né? Nós sabemos aí que nós temos essa inclinação e, consequentemente, conforme a Terra ela vai girando nesse movimento de translação, você vai tendo uma alteração no ângulo de incidência dos raios solares e principalmente aí nas porções do planeta Terra, né, aonde esses raios vão incidir com maior intensidade, certo? Então, no nosso verão aqui, você vai ter o Polo Sul apontado para o Sol, beleza? E aí, consequentemente, você vai ter uma maior incidência dos raios solares no Sul e menor no Norte, gerando verão no hemisfério Sul e inverno no hemisfério Norte. 6 meses depois, você tem a inversão desse processo. Ok, pessoal? Então, isso daí, simplificando bem rápido para a gente não perder muito tempo. Agora, a gente entra aqui para um outro ponto interessante, que é o albedo, né? O albedo ele é definido como índice de reflectância ou índice de reflexão solares na superfície terrestre, né? Então, o que nós temos é que quanto mais próximo do branco, maior é a capacidade de reflexão dos raios solares, quanto mais próximo do preto, maior é a absorção desses raios solares pela superfície, né? Todo mundo já sentiu isso quando saiu de casa com uma camisa preta num dia de sol quente, né? Isso fica bastante claro, a gente sente muito mais calor, a roupa chega a ficar quente, né? Então, isso é bastante nítido no nosso dia a dia, né? Essa diferenciação. Aqui tem alguns índices que deixam isso claro pra gente, né? A gente percebe aqui que o gelo, que é branquinho, tem um índice tem um albedo muito alto, né? Uma reflexão muito alta, entre 50% e 70%. Né? Isso é um dos principais fatores que fazem com que o gelo não derreta completamente durante o verão do hemisfério norte, por exemplo, né? Porque ele não absorve completamente esses raios solares, né? Muito pelo contrário, ele reflete boa parte deles, ok? E as superfícies mais escuras, né, como você tem aqui a superfície das cidades repleta de concreto e asfalto, né, com índice de albedo de 14% a 18%. Né? Então ela absorve uma grande parte desse calor, refletindo muito pouco, o que faz com que nós tenhamos aí temperaturas mais altas nos grandes centros urbanos. Ok? Vamos avançando. Né? Agora, eu falei lá em cima com vocês, né, a questão relacionada à pressão atmosférica. E isso vai se refletir diretamente aqui na nossa questão relacionada à altitude, né? Então ela é determinada pela diminuição da pressão atmosférica conforme nos afastamos do nível do mar, né? Aqui no nosso esqueminha, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que quanto mais próximo do nível médio do mar, maior é o número de partículas de ar nessa região. Né? Então eu tenho uma coluna de ar maior sobre a nossa cabeça e essa coluna ela vai gerar aí uma pressão e essa pressão vai fazer com que as moléculas fiquem mais juntas. Conforme eu vou me afastando, né, da superfície terrestre, a altura dessa coluna ela vai diminuindo. E através dessa diminuição, você tem uma redução da pressão atmosférica e, consequentemente, menor concentração de moléculas. E aí, essa concentração de moléculas vai determinar aí uma menor capacidade de retenção de calor, principalmente quando nós falamos das moléculas de água no ar, ok? Então, isso vai gerar temperaturas mais baixas quanto maior for a altitude, e temperaturas mais altas quanto mais próximo você estiver do nível médio dos mares. Beleza? Eu coloquei aqui, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, determinando a menor concentração de gases e umidade, que são os responsáveis pela retenção de calor. Né? Então aqui nessa nossa outra imagem, a gente vai percebendo aqui essa redução da pressão atmosférica e a consequente redução
da temperatura, certo? Então, vamos embora, vamos para o próximo, que a gente não pode perder tempo. Aqui nós temos a dinâmica das massas de ar, né? As massas de ar, elas são definidas como grandes porções de ar que absorvem as características do seu local de origem, né? Então, assim, eu sei que boa parte de vocês deve ter sofrido um bocado aí, quando mais novo, decorando as características das massas de ar que atuam no Brasil, né? Mas isso é algo que a gente não precisa fazer, né? Conhecendo o conceito, a gente consegue perceber que não há essa necessidade de gravar. Se a massa de ar ela se forma numa área quente, ela vai absorver esse calor e, consequentemente, vai ser uma massa quente. Se ela se forma sobre o oceano, ela vai absorver essa umidade e, consequentemente, vai ser uma massa úmida. Se ela se formar no continente, né, principalmente aí em áreas onde você não tem grande vegetação, né, uma exceção desse caso é justamente a massa equatorial continental, aqui no Brasil, a MEC, que se forma sobre a floresta amazônica, é uma massa continental, mas é úmida, né? Ela é úmida justamente porque se forma em cima da floresta amazônica, que é um enorme aporte de umidade para essa massa. Então, mesmo sendo continental, ela é uma massa úmida. Mas, no geral, tirando essa exceção, você vai ter aí uma constância nessa característica. A massa de ar que se forma no oceano, ela vai ser úmida, e a massa que se forma no continente vai ser seca. As massas que se formam nas áreas tropicais vão ser quentes, as massas que se formam nas áreas temperadas e polares vão ser frias, beleza? Então é isso que a gente quer dizer quando elas absorvem as características do seu local de origem. Então, as massas de ar se deslocam devido à variação de pressão atmosférica, né? Nós já falamos isso lá referente ao vento, que é a ar em movimento, né? E ele se movimenta justamente por diferença de pressão, sempre da alta pressão para baixa pressão. Aqui nós temos essas definições, né? Não são muito usadas, então vou passar rapidinho, né? As zonas ciclonais, né? Que são zonas de baixa pressão e consequentemente são áreas de atração dos ventos, né? Então, áreas onde você tem aí temperaturas mais altas tendem a formar zonas de baixa pressão. Isso é um pouquinho complicado, mas olhando com calma, né, se atentando aí aos conceitos da física, vocês vão perceber que isso faz todo o sentido, tá, pessoal? Então, deem uma olhada nisso com mais calma. Eu estou falando aqui muito rápido, mas a gente consegue ver isso com mais calma. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo aí, sem problema. Então, as zonas ciclonais são zonas de baixa pressão, onde você tem alta temperatura e maior agitação das moléculas. Então, as moléculas ficam mais agitadas e se afastam, dando origem a uma zona de baixa pressão, né? Então, são áreas aí de alta atração dos ventos. E as zonas anticiclonais são justamente o oposto, né? São áreas de alta pressão, onde você tem baixa temperatura e menor agitação das moléculas. Então, as moléculas ficam mais juntas, gerando maior densidade do ar, ok? E aí, então, são áreas de dispersão de ventos. Aí tem um esqueminha aqui das zonas, vocês podem ver eventualmente essas imagens aí na prova de vocês, mas para o Enem eu acho pouco provável, certo? Aqui nós temos, pessoal, aí uma especificidade trabalhando essa questão, que é justamente a circulação geral da atmosfera, né? Aqui é uma questão um pouquinho complicada, né? Eu vou passar rápido, mas se ficar alguma dúvida, mais uma vez, não se acanhe, use os comentários aí para tirar a dúvida, ok? O que nós temos, né? Nós já sabemos, né, vimos lá na latitude, que quanto mais próximo do Equador, maior é a incidência dos raios solares e, consequentemente, maior é o aquecimento. E usando o conhecimento que nós absorvemos aqui em cima, né, a questão das zonas ciclonais e anticiclonais, né, quando eu tenho alta temperatura, eu tenho baixa pressão, né? Então, quando eu trago isso para o entendimento da circulação geral da atmosfera, eu percebo o seguinte: eu percebo que nas áreas próximas da linha do Equador, né, eu vou ter então uma zona de baixa pressão que vai atrair os ventos das áreas temperadas para as áreas próximas ao Equador, né? Essa atração dos ventos dá origem ao que a gente chama de ventos alísios, né? Aqui no Brasil eles são muito nítidos, são facilmente perceptíveis, justamente na região Nordeste,
né? Você vai, quem já teve a oportunidade de ir ou um dia irá, né? Atente-se para esse fato. Está sempre ventando, né? Sempre ventando, independente da estação do ano, se é de manhã, de tarde, de noite, está sempre ventando, porque esse é um fenômeno gerado pela circulação geral da atmosfera, né? Aqui nós temos a célula de Hadley, né? Que essa primeira célula fica aqui próxima da linha do Equador. Então você tem aqui maior temperatura, então o ar sobe aqui com mais com facilidade, né? É levado pelos ventos contralísios lá para as regiões temperadas, e o ar volta em direção ao Equador dessa região, né, dessas regiões temperadas para o Equador, trazendo chuva, né? Então nós temos aí áreas de alta precipitação ao longo da linha do Equador. Isso é importantíssimo para o entendimento dos biomas que a gente vai fazer mais para frente, então guardem essa informação, né? Então os ventos alísios trazem essa umidade, né, e os ventos secos são empurrados pelos ventos contralísios, né, que são os ventos de alta altitude, são levados para as regiões tropicais. A gente vai ver mais para frente que isso também está diretamente relacionado ao clima, justamente pela formação dos maiores desertos do mundo. Esses desertos estão sempre nessas áreas próximas dos trópicos, justamente pelo fato de você ter essa perda de umidade pelos ventos alísios e essa recepção dos ventos secos, né, pelos contralísios. Então, vamos embora. Aqui você tem o esqueminha, né, dos ventos alísios se dirigindo aqui em direção ao Equador, movimentados pela célula de Hadley, né? As células de ferro e a célula polar, elas são pouquíssimo trabalhadas, então não vale a pena a gente gastar muito tempo nessa questão, né? O que nós temos aqui é justamente a zona de convergência intertropical, aqui no 1, né, o ZCIT, né, zona de convergência intertropical, que é justamente essa área que recebe, né, tanto de norte quanto de sul, né, os ventos alísios, e consequentemente é uma zona aí, com altos índices pluviométricos. Beleza? Então, fechando aqui, vamos embora. Aqui mais uma característica aí relacionada à diferença de pressão, né? A questão da brisa marítima e brisa terrestre. Aqui o mesmo esquema, só que numa uma escala de análise menor, né? Você tem então aqui, durante o dia, né, a Terra absorvendo. Aqui a Terra a gente pode usar como exemplo mais clássico pra gente a areia da praia, tá, pessoal? Então, você tem a areia da praia que absorve o calor com muito mais facilidade, né? Ela tem aí um calor específico muito menor, então ela absorve esse calor dos raios solares com muito mais facilidade, então a areia fica muito quente. A gente sabe muito bem disso. Você chega lá na praia lá 9, 10 horas da manhã e a areia está fervendo. Se você sair pisando na areia sem chinelo, vai queimar o pé, né? Mas quando você chega na água, a água, por ter um calor específico muito grande, ela demora muito para absorver esses raios solares. E, consequentemente, então ela demora mais para esquentar. Então você tem a formação de uma zona de alta pressão no oceano, porque está frio, as moléculas estão muito próximas, então gera uma zona de alta pressão. E na areia da praia você tem a formação de uma zona de baixa pressão, porque as moléculas estão com muita energia, muito agitadas e se afastam, ok? Isso faz, portanto, que você tenha um deslocamento do ar frio, né, próximo aqui do oceano para a areia da praia. A gente sente isso muito claramente, né? Você chega de manhã na praia, no dia de sol quente, o vento sempre soprando do mar para a areia, né? E quando você vai na praia de noite, né, você tem a inversão desse processo. A areia, que absorveu o calor muito rapidamente durante o dia, perde quando o sol se põe. Então ela não tem capacidade de reter esse calor. Já a água, que passou o dia todo ali absorvendo esse calor dos raios solares, demora mais para perder esse calor. Então você tem uma inversão dessas zonas de pressão. Você tem aí durante a noite a formação de uma zona de baixa pressão no mar, porque aí você já tem uma temperatura mais alta que foi retida pela umidade, né? Então as moléculas estão mais agitadas e se afastam. E na areia você tem aí uma temperatura baixa, as moléculas têm menos energia, ficam mais próximas, dando origem a uma zona de baixa pressão. E aí o vento sopra sempre da areia para o oceano, né? Isso é bastante nítido, porque todo mundo que for dar uma volta na orla aí durante a noite vai perceber isso com facilidade, ok? E aí, variando mais uma vez, é o mesmo fenômeno, mas mudando de escala, a gente vai trabalhar aqui com as monções, né?
A gente vai falar um pouco mais para frente sobre clima monsônico, então guardem essa informação, né? Quando eu falo de monções, né, esse é um fenômeno muito característico lá do continente asiático, certo? Ali, principalmente Índia e China sofrem muito com esse fenômeno, né? Isso está muito relacionado porque você tem um mecanismo muito próximo com essa relação da areia da praia com o mar, só que em escala continental aqui na Ásia, né? Você tem uma enorme porção de terra ao norte, que é o continente asiático, o maior continente do planeta, e logo ao sul você tem uma enorme porção de água, que é o Oceano Índico, né? Então, mudando aqui a escala de análise, o fenômeno é absolutamente o mesmo, né? Muda somente, obviamente, a questão de escala espacial e escala temporal, né? Porque ao invés daqui você ter um fenômeno diário, que muda aí do dia para a noite, aqui você tem um fenômeno sazonal, né? Quando você tem verão no hemisfério norte, você tem maiores temperaturas na área continental, né, gerando aí uma zona de baixa pressão, né, aqui no verão, tá? Eu apontei errado aqui o mapinha, né, eu comecei a explicação pelo verão, então essa segunda imagem aqui, né? Então você tem durante o verão do hemisfério norte, né, lembre-se que é o contrário do nosso, né? Você tem o verão no hemisfério norte, você tem a formação de uma zona de baixa pressão no continente, e o inverno no hemisfério sul formando uma zona de alta pressão no oceano. Então, como o ar se desloca sempre da alta pressão para baixa pressão, você tem aqui um enorme deslocamento dessa umidade do oceano para o continente, dando origem aí a uma estação com muita chuva no continente asiático. Constantemente aí nós escutamos alguns desastres, alagamentos, né? Mas apesar disso é um mecanismo fundamental para a agricultura da região, ok? Então tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo também, né? E aí durante o inverno, né, aí você tem a inversão do processo, a formação de uma zona de alta pressão no hemisfério norte, por conta do inverno, né, temperaturas mais baixas, e a formação de zonas de baixa pressão por conta do verão no hemisfério sul, né? E aí o ar, portanto, se desloca do norte para o sul, e como no norte é uma enorme porção continental, sem umidade, esse ar ele vem muito seco, fazendo com que você tenha pouquíssima chuva durante esse período, ok? Então, vamos embora, né, para a próxima questão. Aqui, bem simples, né? Maritimidade e continentalidade. Você tem aqui a interferência direta na amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura, ok? Né? Então, quando eu tenho uma amplitude térmica muito grande, significa que eu tenho uma distância enorme entre a temperatura mais baixa registrada e a temperatura mais alta. Quando eu tenho uma baixa amplitude térmica, significa que a distância entre a menor temperatura e a maior temperatura é pequena, certo? Então, o que nós temos? Né? Eu peguei aqui dois exemplos, o Reino Unido e o Cazaquistão. Né? O Reino Unido, obviamente, sofrendo com o que a gente chama de maritimidade, certo? Que é então essa maior presença da umidade oriunda do oceano, e como nós vimos, a umidade ela tem um enorme calor específico, é o maior calor específico da água, então ela retém muito calor. Se ela retém muito calor, significa que eu tenho maior dificuldade de variação de temperatura, então a amplitude térmica é mais baixa quando eu estou sob efeito da maritimidade. E quando eu estou sob efeito da continentalidade, onde eu tenho menor presença de umidade, isso significa, portanto, que eu vou ter aí uma maior amplitude térmica. Se a gente for olhar aqui o nosso climograma, né, vocês vão perceber que, embora a variação seja até considerável aqui no Reino Unido, a gente está falando de uma variação aí na casa dos 2 graus até por volta aqui dos 20 graus, então uma variação de 18 graus. Né? Aqui eu tenho uma variação que vai desde menos 6 até aqui na casa dos 22 graus, né? Então eu tenho uma variação aí, então, na casa de 28 graus, ok? Então, pessoal, nesse sentido, a amplitude térmica, a diferença entre a maior e a menor temperatura, é muito maior no Cazaquistão do que no Reino Unido. E isso está diretamente relacionado à diferença, né, de atuação entre maritimidade e continentalidade, ok? Vamos embora, a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Aqui as correntes marítimas, seguindo mais ou menos a mesma lógica, tá, pessoal? No nosso mapinha, vocês devem estar conseguindo perceber aí, eu espero, né, que as setinhas vermelhas, que são as correntes quentes, elas estão sempre se dirigindo do Equador
para os polos, né? Isso está muito relacionado justamente a essa maior incidência dos raios solares, lá a latitude que nós citamos logo no primeiro tópico, né? Então você tem maior incidência dos raios solares e a temperatura da água ela é mais elevada nessas áreas. E as setinhas azuis, que são as correntes frias, né? Elas se formam sempre nos polos e se dirigem para o Equador, naquela mesma lógica de diferença de pressão, tá, pessoal? Mantenham sempre esse conceito da física aí muito claro na cabeça de vocês, certo? Então, as correntes quentes, elas vão se dirigir em direção aos polos e as frias em direção ao Equador. Vários fenômenos são decorrentes desse processo, né? Algumas correntes importantes para a gente, como a corrente do Golfo, ela tem importância enorme na costa do Canadá e na costa da Europa. Ela vai amenizar os efeitos do inverno muito rigoroso, né? Então ela vem aqui e vai evitar, por exemplo, o congelamento de alguns litorais, vai amenizar as temperaturas, ok? E já as correntes frias, né, que tem algumas aqui mais importantes, como a corrente de Humboldt e a corrente de Benguela, elas são importantes porque elas vão atuar principalmente na retenção da umidade, né? Então você tem aqui no Oceano Pacífico uma enorme massa de água, né? Essa umidade ela vem se deslocando. Quando chega aqui em cima da corrente de Humboldt, ela encontra uma temperatura muito baixa, e quando você reduz a temperatura da água em estado gasoso, ela passa para o estado líquido e vai precipitar. Então toda a chuva ela vai ocorrer ainda aqui no oceano, impossibilitando que a umidade chegue no continente, dando origem aqui ao deserto do Atacama, o famoso deserto aí, que é importante aqui no nosso continente. O mesmo fenômeno vai ocorrer aqui com a corrente de Benguela, né? Ela vai resfriar a umidade que vem do Oceano Atlântico, dando origem aqui ao deserto da Namíbia, o deserto de Kalahari, são importantes desertos no sul da África aqui. Tá ok? Eu vou pular aqui essa questão da força de Coriolis, porque isso aqui dificilmente vai cair na prova de vocês, né? Isso aqui é só esse reflexo do movimento de rotação da Terra. Para quem já viu o filme dos Simpsons, né, que o Homer vem aqui no Brasil e dá a descarga e vê que a descarga gira no sentido contrário, lá da casa dele, eles estão fazendo uma brincadeira justamente com a força de Coriolis, né? Você vai ter aí esse deslocamento no eixo de acordo com a movimentação com o movimento de rotação da Terra, né? Então a água ela vai sempre, isso fica bem perceptível, né, aqui na movimentação das correntes marítimas, ok? Mas bobeira, só curiosidade, quem tiver mais curiosidade depois me pergunta sobre isso, eu respondo diretamente, mas para a nossa prova isso é pouco relevante nesse momento. Aqui uma observação, né, para o El Niño e para a Laninha, né, então correspondem respectivamente ao aquecimento e resfriamento anormal da água superficial do Oceano Pacífico, né. São fenômenos aí bastante estudados, mas ainda com poucas definições claras a seu respeito, né. Nós sabemos o que representa cada um, né, o El Niño, né, ele está muito associado aí justamente a esse maior aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, né? Então se você está aquecendo a água, você tem maior umidade e consequentemente mais chuva, né? E a Laninha é o efeito oposto, né, que é o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, gerando aí um clima, uma alteração, né, climática, dando origem aí a uma característica seca e fria. Galera, aqui não tem muita explicação, infelizmente vai rolar uma decorebazinha aí por parte de vocês mesmo, não tem jeito, né? Vocês vão precisar aí guardar essas informações para vocês, que o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, e sabendo que é aquecimento, você sabe que os efeitos são temperatura mais alta e mais chuva, né? E a Laninha é o resfriamento das águas superficiais do Pacífico, né? E sabendo que é resfriamento, então você tem menos chuva e consequentemente aí, e também temperaturas mais baixas. Beleza? Passar rápido aqui, isso aqui não é muito importante pra gente, né? Comentei com vocês sobre as massas de ar no Brasil, né, pessoal? Então, nós já sabemos o que são massas de ar, né? Essas porções de ar que se deslocam no espaço, né? Então, são porções de ar que assumem as características do seu local de origem e vão perdendo essas características conforme se deslocam pelo espaço, né? Então, é o que eu comentei com vocês.
não precisa ficar decorando as características de cada uma das massas de ar, né? Você olha aqui, massa equatorial atlântica. Bom, se ela é equatorial, ela se forma na linha do Equador e, consequentemente, ela é quente. E se ela é atlântica, ela se forma sobre o oceano e, consequentemente, ela é úmida, né? Eu já dei aqui a referência para a MEC, para a massa equatorial continental, que apesar de ser continental, ela é úmida, porque aqui você tem a maior floresta tropical do planeta, né? A floresta amazônica. Então ela oferece uma enorme quantidade de umidade para essa massa, mesmo ela sendo continental, né? E ela é quente porque também está no Equador. A massa tropical continental, a MTC, ela, seguindo a mesma lógica, se ela é tropical, ela é uma massa quente, né? Está sob os trópicos, ainda recebe raios solares, então ela é uma massa quente, mas como ela se forma no continente, ela é uma massa seca, né? A massa tropical atlântica, ela se forma sobre o trópico, então ela é quente, né? E sobre o oceano Atlântico, então ela é úmida. Guardem essas informações, não precisa ficar decorando, só raciocinar lá na hora da prova, beleza? E aqui, essas são as massas que atuam no verão, no Brasil, né? Percebe que a MEC ganha muita força, né? Por isso uma preocupação grande com a preservação da floresta amazônica, porque ela é garantidora de toda essa umidade que vem até aqui a região sudeste, né? Então ela é fundamental aí para o abastecimento dos nossos reservatórios, né? Para a gente não ter problema de abastecimento de água, nem de geração de energia, né? Por isso essa preocupação tão grande. Aqui no inverno, né, você tem uma força muito grande da massa polar atlântica, né? Então, mais uma vez, definindo ela é uma massa polar, então, consequentemente, ela é fria, e ela é uma massa atlântica, então se forma sobre o oceano, então ela é úmida, né? Essa é a massa, né, que no inverno faz com que a gente tenha aquela clara certeza de que choveu em São Paulo, vai chover no Rio de Janeiro alguns dias depois, né? Normalmente com menos intensidade do que choveu em São Paulo, justamente porque as massas elas vão perdendo as características conforme se deslocam. Então ela perdeu umidade em São Paulo, causou muita chuva lá em São Paulo, e quando ela chega no Rio ela já tem um pouquinho menos de umidade e consequentemente aí vai causar menos chuva. Ainda vai causar chuva, mas menos chuva. E essa linha aqui, né, ela vai dar origem ao chamado fenômeno da friagem, né, que é essa drástica queda de temperatura na região centro-oeste e no sul da Amazônia, né. É justamente o deslocamento da MPA pelo corredor formado entre o Planalto Central brasileiro e a Cordilheira dos Andes, né? Então ela acha aqui um caminho preferencial e se desloca. Quando eu estive no Mato Grosso do Sul, eu passei por esse fenômeno e realmente é uma queda muito drástica de temperatura, é um vento muito gelado, né? Inclusive é recomendável que você cubra o rosto porque racha o lábio, deixa a pele bastante ressecada, dependendo aí da pessoa, pode causar até ferida. Então é realmente bastante drástico. Beleza? Porque, lembrando, é uma massa que se forma lá no polo, então ela é muito fria, né? E aí, conforme ela vai se deslocando pelo território, ela vai reduzindo essa temperatura e esse processo, naturalmente, vai diminuindo conforme ela vai passando aí pelo território brasileiro, certo? Então, atenção a isso, né? A principal diferença de atuação das massas de ar entre o verão e o inverno, ela se dá justamente na contraposição entre a MPA, que é muito forte no inverno, e a MEC, que é muito forte no verão, ok? Então, atenção a isso, é o principal alvo aí das questões das nossas provas. Aqui, galera, mais uma vez, rapidinho, os tipos de chuva, né? Característica rápida aí pra gente. Como que as chuvas se formam, né? Existem 3 mecanismos básicos. Você tem primeiro aqui a chuva orográfica, né? O termo orográfico está diretamente relacionado aí à barreira, né, orográfica, uma formação geológica, pode ser uma montanha, um morro, uma serra, né, dependendo aí da característica, né? E aí o que nós temos? Nós temos o ar quente e úmido que bate nessa barreira orográfica, e batendo ele é obrigado a subir, e como nós vimos lá no coisa de pressão atmosférica, quanto mais alta a temperatura, mais alta a altitude, menor é a temperatura. Então, consequentemente, essa umidade ela vai condensar por conta dessa menor temperatura e vai, portanto, precipitar, ok? E aí, quando essas nuvens passam por essa barreira orográfica, você tem aí ela já passando seca, né? Perdeu toda a umidade,
na barreira e aí acaba passando para o outro lado seca. Esse é um dos fatores que faz com que você tenha a região Nordeste, mesmo estando numa zona ali cortada pela linha do Equador, sofrendo com o fenômeno da seca, né? Porque boa parte da umidade que vem do Oceano Atlântico fica ali, portanto, retida ali no Planalto da Borborema. E aí, então, dando origem a esse clima mais seco no sertão nordestino. Aqui nós temos a chuva convectiva, é a famosa chuva de verão que nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro, né? Você tem aquele dia muito quente de verãozão, né? Aquele calor estonteante o dia todo, e no finalzinho da tarde ali, quando o sol dá uma aliviada, né? Evaporou tanta umidade que qualquer redução na temperatura faz com que essa umidade condense e caia aquela pancada de chuva forte que a gente está habituado, devem estar chegando aí nos próximos meses. A gente vai entrar no verão aí daqui a pouco, né? E aí voltaremos a sentir esse fenômeno, beleza? Então, e as chuvas frontais, né, estão relacionadas aí ao encontro de duas frentes, uma frente quente e uma frente fria, né, como a gente pode ver aqui no esqueminha. A frente fria, por ser mais densa, ela fica mais embaixo. A frente quente, por ser menos densa, ela acaba subindo, e ao subir ela vai encontrar temperaturas mais baixas, o ar vai condensar, causando chuva, beleza? Então, aqui os três mecanismos, de três tipos de chuva, bastante tranquilinho pra gente. Aqui, galera, a gente parte então para a classificação dos climas, né? Aqui, infelizmente, a gente tem um bocado de informação para guardar, então sugiro vocês aí darem uma boa lida, faz um fichamentozinho aqui, o seu resuminho, para ajudar aí a guardar as informações, beleza? Então, a gente percebe que existe uma distribuição muito clara aqui. Só de olhar para o mapa, a gente percebe que ao longo da linha do Equador, obviamente, nós temos o clima equatorial, né, cortando aqui uma parte expressiva do continente sul-americano, parte central da África, e aqui o sul da Ásia e parte da Oceania, né? E a gente vai percebendo essa variação. A África é um continente muito interessante para se analisar o clima, porque ele está simetricamente dividido pela linha do Equador, né? Então você percebe o clima equatorial bem ao centro, né? O clima tropical tanto a norte quanto a sul, né? E a variação, o clima, a gente tem o clima semiárido, que faz essa transição aí, na maior parte dos casos, não é o caso aqui do semiárido brasileiro, né? Mas em boa parte dos casos ele faz essa transição entre o clima tropical e o clima desértico. E nós temos os climas desérticos nas bordas. Então, obviamente nós não temos climas mais frios, clima temperado ou clima polar, porque obviamente ela está restrita aqui na sua faixa de latitude. Mas é bastante legal fazer essa análise, ok? Então, vamos avançar aqui, né? Eu dividi nessa aula os climas por faixa de latitude, né? Então nós temos os climas de baixa latitude, os climas de média latitude e os climas de alta latitude, né? O primeiro deles, óbvio, é o clima equatorial, né? Que apresenta aí temperaturas médias elevadas, acima de 25 graus, por conta dessa incidência direta dos raios solares. Uma pequena amplitude térmica anual, porque por estar na linha do Equador, ele não sofre tanto com a variação de incidência dos raios solares, então você tem basicamente uma incidência quase que constante dos raios solares ao longo do ano, então a amplitude térmica é muito pequena, né? A variação aí de temperatura é muito baixa. As chuvas são abundantes, né? Se tem muito calor, evapora muito, consequentemente chove muito. E eu coloquei aqui não a estação seca, que está relacionada aí à zona de convergência intertropical. Mesmo que você esteja no inverno, com menos temperatura, com temperaturas mais amenas, né, continua chovendo muito, porque você tem aquele fenômeno que nós vimos lá na circulação geral da atmosfera, né, dos ventos alísios convergindo para a linha do Equador e levando muita umidade, né? Isso fica facilmente perceptível no nosso climograma, né, as barrinhas bastante cheias, né, e a temperatura aqui variando muito pouco e sempre bastante alta, ok? Vamos embora. Clima tropical continua sendo um clima de baixa latitude, né? Nós temos três variantes dele: o clima tropical típico, o litorâneo e o clima de altitude. O que a gente está mais habituado, obviamente, é o clima tropical litorâneo, que é o nosso aqui do Rio de Janeiro, né? Nós temos duas estações do ano bem definidas, com verão quente e úmido, inverno mais frio e mais seco, né? Aqui no Rio de Janeiro o que a gente conhece é o calor do inferno,
né, e a temperatura um pouco mais amena, né, que é o inverno ali do Carioca, que dá 20 graus, o Carioca já veste casaco, bota luva e cachecol, né? Então é o que a gente conhece, essa característica do clima tropical litorâneo, né? O clima tropical típico, ele é característico lá da região centro-oeste, né, que tem menos umidade, né, por conta aí da continentalidade, está mais afastado do oceano. Nós temos o clima tropical de altitude aqui, característico da região de Serra, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que percorre São Paulo, enfim, né, que está relacionado a essas temperaturas mais baixas, a predominância, a manutenção dessas duas estações, mas com temperaturas substancialmente mais baixas, beleza? Aqui a gente já percebe no gráfico essa clara distinção entre duas estações, né? Você tem aqui o nosso inverno no meio do ano aqui, maio, junho, julho, agosto aproximadamente, né? Você tem o período de temperatura e chuva mais baixa, e o verão, né, no início e no final do ano, com umidade e temperaturas mais altas, ok? Vamos embora. O clima subtropical, aí já é um clima de média latitude, né? A gente vai ver aí verões quentes e invernos amenos. Aqui nós temos a região que tem essa característica muito clara aqui pra gente, é justamente a região sul do Brasil, né? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, muito em função aí da atuação das massas de ar tropical e polar, né? E ela ocorre aí na transição entre as áreas intertropicais e as áreas temperadas. Percebe que você tem a chuva bem distribuída, né? Não tem, óbvio que aqui nesse caso de Nova Orleans, né, no hemisfério norte, você tem uma concentração um pouquinho maior de chuva no verão, que é natural por conta da temperatura mais elevada, né? Mas as chuvas elas estão aí consideravelmente bem distribuídas ao longo do ano, ok? Vamos embora. Clima temperado, né? Aqui é uma característica interessante, eu sempre gosto de usar essa característica, acho que facilita um pouco o entendimento, né? Quando a gente fala de clima, a diferença entre clima temperado e clima subtropical, a diferença é muito sutil, né? Eu gosto muito de dizer que o clima temperado ele é característico do hemisfério norte e o clima subtropical é característico do hemisfério sul, né? Por quê? A grande diferença, se a gente voltar lá pro mapa, né, a gente vai perceber que o hemisfério norte tem muito mais terra emersa do que o hemisfério sul. O hemisfério sul tem muito mais oceano do que continente, enquanto o hemisfério norte é o contrário, tem muito mais continente. Oceano. Então a continentalidade ela atua muito mais no hemisfério norte e a maritimidade atua muito mais no hemisfério sul. Então você vai ver os climas subtropicais, em geral, mais estáveis e os climas temperados com amplitudes térmicas maiores, né? É o que a gente vai ver aqui agora, né? O clima temperado, 4 estações do ano bem definidas aí, então é o que a gente vê nos filmes americanos, o cara conseguindo identificar perfeitinho ali o verão, a primavera, o outono, o inverno, fica tudo muito claro ali, as folhas caem no outono, as folhas florescem na primavera, a neve no inverno, aquilo é muito característico, fica muito bem dividido, algo que está um pouco fora da nossa realidade aí, né, pessoal? E aí sofre forte influência da maritimidade e da continentalidade. Você vê aqui que o Winnipeg, no Canadá, você tem a temperatura, uma amplitude térmica gigantesca, saindo aqui quase de menos 20 graus até 20 graus, então, 40 graus de amplitude térmica. Isso aqui é um caos, né? Muito frio, a variação enorme, a biodiversidade tem muita dificuldade de sobreviver nessas áreas, né? E aqui em Brest, na França, mais próximo aí do Oceano Atlântico, você tem ainda uma amplitude razoável, mas uma variação de temperatura muito, muito menor, né? Por conta aí do efeito da maritimidade. O clima frio, né? Entre média e alta latitude, você tem reduzida pluviosidade, né? Obviamente é frio, então menos calor evapora menos, então precipita menos. Acentuada amplitude térmica, você tem como a temperatura é baixa, você tem pouca umidade do ar, e consequentemente uma dificuldade de reter calor, então a temperatura varia muito, né? E ocorre no norte da América e na Eurásia, né? A gente percebe aqui temperaturas baixas, a amplitude térmica bem baixinha aqui, chegando só na casa dos 50 milímetros nos melhores meses, então bem pouca chuva.
E o clima polar, né, aí ocorre próximo ou dentro dos círculos polares, né, invernos extremamente rigorosos, aqui temperaturas muito baixas, aqui encostando nos menos 30 graus, em algumas áreas vai até mais do que isso, né? Quanto mais próximo do polo você vai chegando, consegue pegar temperaturas aí na casa dos menos 40 graus. Temperaturas muito baixas e chuvas também igualmente baixas. E forte presença de neve, naturalmente, aí precipitação sólida, né? E os climas não latitudinais, aqui é importante, né? São climas que não estão associados aí diretamente à latitude, né? São climas que têm como principal fator outras características climáticas não à latitude, né? O clima desértico, por exemplo, tem várias características que vão dar origem a ele, mas o fator que define um clima desértico é esse primeiro aqui, é a quase ausência de chuva, né? Então, para você considerar uma área como desértica, tem que chover menos de 400 milímetros de chuva por ano, pessoal. Não precisa ter cabelo, não precisa ter areia, não precisa ter cacto, não precisa ter nada disso, né? O maior deserto do planeta não é o deserto do Saara, é a Antártida, ok? Então, muito cuidado com isso, né? Deserto não é só área com areia, ok? Então, qualquer área que chova menos de 300 milímetros de chuva por ano, ao longo de uma série temporal, que nós vimos lá no início da aula, né, vai ser considerada como um deserto. Tem uma enorme amplitude térmica, né, tanto sazonal quanto diária, justamente por conta dessa baixa umidade. E nós temos 3 fatores, né, de formação no deserto. Deixa eu ver, eu não me lembro agora se nesse slide... nesse aqui eu não coloquei não. Mas enfim, você tem 3 tipos de formação de deserto, né? Você tem os desertos formados pela circulação geral da atmosfera, né? Vamos voltar aqui para o nosso mapinha, para a gente conseguir diferenciar eles sem dificuldade, né? Então nós temos os desertos pela circulação geral da atmosfera. Esses são fáceis da gente identificar, né, pessoal? Deserto do Saara, deserto da Namíbia, aqui o deserto no Oriente Médio, né, o deserto da Arábia. Então aqui o deserto de Gobi, na China, certo? Esses são alguns desertos que a gente vai né, definir justamente como desertos formados pela circulação da atmosfera, que são desertos que são cortados pelos trópicos e eles são muito secos justamente porque os ventos alísios trazem essa umidade do trópico para o Equador. Então, e os contralísios levam o vento seco de volta para essas áreas, certo? Então, esses são chamados desertos de formação geral da atmosfera. O próximo fator que a gente colocou aqui, né, é o deserto de relevo, né? Aqui nós temos alguns exemplos interessantes, né? O deserto do Atacama é um ótimo exemplo nesse sentido, né? Que embora ele sofra com a corrente marítima, que é a corrente de Benguela, a corrente de Humboldt, como nós falamos anteriormente, ele também sofre com a Cordilheira dos Andes, que impede que a umidade que vem do Oceano Atlântico chegue até essa área. Então é uma enorme barreira orográfica que vai dar origem aí a essa área desértica, ok? Então, continuando aqui, nosso próximo fator são as correntes marítimas que nós já falamos, né? Ela vai condensar a umidade que passa sobre ela, impedindo que essa umidade avance, dando origem a desertos nas áreas próximas, ok? Então, simples, né? Muito fácil, a amplitude térmica é enorme, praticamente não tem chuva. Isso aqui, ali no Saara, né? no Egito, porra, tem um mês aqui só onde choveu, realmente muito pouca chuva, né? O clima semiárido, que é o clima que caracteriza o nosso sertão nordestino. O sertão não é um deserto, pessoal, muita atenção com isso, né? O sertão nordestino, ele representa uma zona semi-árida, né? Então é quase um deserto. Isso fica claro aqui pela pluviosidade entre 300 e 700 milímetros por ano, né? Então ainda chove muito pouco, mas chove um pouquinho mais do que no deserto, né? Chuvas são mais distribuídas, né? No caso do Brasil, está muito relacionado aí à formação de uma zona de alta pressão que impede a chegada das massas de ar. Se a gente voltar lá para o mapa das massas de ar que atuam no Brasil, pessoal, a gente vai perceber isso de forma muito clara, né? O sertão nordestino, ele é exatamente o fim da área de atuação de todas as massas de ar
que atuam no Brasil, né? As massas de ar, tanto a MEC, né, que ela nasce lá no coração da floresta amazônica, vai se deslocando, perdendo força, o mesmo a massa tropical atlântica nasce muito aqui ao sul e até chegar lá já está muito fraca, né? A própria MPA, né, que aí traz grande umidade, ela nasce lá no sul do Brasil, vai se deslocando e até chegar no sertão nordestino, ela já está muito fraca. Então, é o fim da área de atuação de todas as massas de ar do Brasil, além de estar aí bloqueado, né, pelo Planalto da Borborema a leste e pelo Planalto Central a oeste. Então existem aí dois fatores importantes para a formação do semiárido brasileiro lá do sertão. Fechando isso, a gente entra aqui para o clima mediterrâneo, né, que ele é um pouco confuso, porque ele é exatamente o oposto, né, do que a gente está habituado. Ele tem o verão quente e seco e o inverno frio e úmido. Isso está muito associado à influência das altas pressões subtropicais que avançam no verão, né? Você tem ali aqueles ventos secos vindo do deserto do Saara, né? Deixa eu voltar lá para o nosso mapa para a gente conseguir visualizar isso um pouco melhor. O clima mediterrâneo é esse verdinho aqui um pouco mais claro, né? Ele atua aqui tanto no norte da África quanto no sul da Europa, né? Muita influência aqui, óbvio, ele recebe esse nome por conta do mar Mediterrâneo, e ele tem essa alteração por conta da atuação dos ventos secos que sopram do deserto do Saara em direção ao mar Mediterrâneo, dando aí essa característica diferenciada de verão quente e seco e o inverno, né, frio e úmido. Característica aí oposta. Até o gráfico ele é diferente, né? Você vê que a curva está apontando para o oposto da variação de temperatura, que é exatamente o contrário do que sempre acontece. E o frio de alta montanha é meio autoexplicativo, né? Você tem aí as médias de temperatura muito baixas em função da alta altitude e a pluviosidade alta em função da ascensão da umidade que se choca com o relevo, né? Então é aquilo que nós vimos lá aqui na chuva orográfica, né? Chove bastante porque a umidade bate no relevo, sobe e lá no alto da montanha ela vê temperaturas mais baixas e acaba precipitando, né? Então essas características aí são bastante claras, fáceis da gente perceber e fica muito evidente no gráfico. Aqui na Suíça, né, nos Alpes suíços, pluviosidade alta, mas a temperatura muito baixa, a pluviosidade associada aí a essa variação. Aqui, pessoal, rapidinho, só a adaptação mesmo do tipo de clima no Brasil, né? Tudo que nós vimos para o mundo se aplica no caso brasileiro, né? Nós temos o clima equatorial, muito atrelado aqui à presença da floresta amazônica, né? Muita chuva, temperatura muito alta, né? O clima semiárido, que nós acabamos de falar aí da região do sertão nordestino, né? O clima tropical, né? Aí bastante dividido, né? Os diferentes tipos que eu comentei com vocês. O tropical de altitude vai pegar aqui a região da Serra do Mar, né? E essa elevação aí do Planalto brasileiro. O clima tropical, obviamente aí todo nessa faixa intertropical, aqui o tropical típico, né? Característico aí da região centro-oeste, mais afastado, sofrendo muito com a continentalidade. E o tropical úmido, né? Aí ao longo de todo o litoral brasileiro, justamente até aqui o trópico de Capricórnio, dele para baixo você tem o clima subtropical. Então as mesmas características que nós estudamos para os climas anteriores se aplicam ao caso brasileiro, né? Óbvio, fazendo aqui a correlação com os demais fatores. Aqui a vegetação, né? Aqui a continentalidade, aqui o relevo, a atuação das massas de ar dando origem ao nosso semiárido, aqui a maritimidade muito influenciada, com uma influência muito forte no clima tropical úmido, e o clima subtropical é evidente, aí tudo que está abaixo do trópico de Capricórnio, caracterizado aí por esse clima. Beleza, pessoal? Galera, vou fechar essa aula, né? A aula de clima né? Ficou aí 1 horinha de vídeo, né? Basicamente a mesma coisa que a gente faria na nossa aula, e aí depois eu mando um outro relacionado aí aos biomas. Deve ser um pouco mais rápido.